Sejam bem-vindos a mais um podcast literário da turma 311, terceira geração modernista, a geração de 1945, participação especial, turma 313 e conexão literária. Bom dia, meu nome é Maria Rita, sou da turma 311 e vou falar um pouco do modernismo no Brasil, mais especificamente da terceira fase. Essa terceira fase foi de 1945 a 1980. Foi a ruptura com a primeira e a segunda fase modernista. A experimentação estética e a busca por uma nova expressão literária foram as principais características da terceira geração modernista. Essa terceira fase foi importante e, no entanto, conturbada pelas coisas que aconteceram nesse período, como, por exemplo, a redemocratização do país, o fim da Segunda Guerra Mundial, o fim do nazismo, fim do Estado Novo, início da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, e início da corrida armamentista. E teve também, nesse período, a ditadura militar aqui no Brasil, onde, nesse período, ocorreram muitos protestos e manifestações contra o regime militar aqui no Brasil. Temos aqui outras das principais características dessa geração, como, por exemplo, o academicismo, regionalismo universal, passadismo e retorno ao passado, oposição à liberdade formal, experimentações artísticas, realismo fantástico, valorização da métrica e da rima, influência do parnasianismo e simbolismo e linguagem mais objetiva. A poesia tinha como principais características a preocupação com a estética, ou seja, com a estrutura do poema, com a forma de fazê-lo, a metrificação e versificação, a busca pela perfeição e o culto à forma. Já a prosa era dividida em três partes: a prosa urbana, que se relacionava com a ambientação nos espaços da cidade, a prosa intimista, que dizia que a exploração de temas humanos é mais psicológica e subjetiva, e a prosa regionalista, que absorvia os aspectos do campo, da vida agrária, da fala coloquial e regionalista. Aqui podemos ver os principais artistas dessa terceira geração, os que mais se destacaram e, consequentemente, tiveram maior expressão. No canto superior esquerdo desta foto, temos João Guimarães Rosa. Ao seu lado temos Clarice Lispector. Ao lado de Clarice temos João Cabral de Melo Neto. Já na parte inferior da foto temos Lídia Fagundes Telles. Ao seu lado temos Mário Quintana. E ao lado de Mário Quintana temos Ariano Suassuna. E esse foi o meu podcast. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Tenham todos uma boa aula. Curta, comenta e compartilha. Não compartilha não. E um beijo do Neymar no coração de vocês. Bom dia! Meu nome é Cíntia e hoje, como mencionado, estaremos recebendo Guimarães Rosa, sendo um dos mais célebres escritores brasileiros do modernismo da atualidade. Ele faz parte da terceira geração modernista, que a gente pode chamar de geração 45. João Guimarães Rosa, conte-nos um pouco sobre sua trajetória e desde quando essa maestria pelas letras se faz presente em sua vida. Bom dia, seja bem-vindo em nosso programa. Bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer estar participando do Conexão Literária. Desde pequeno, eu sempre fui encantado pelas letras e pelas línguas. Tanto que eu cheguei a estudar francês, alemão, inglês, holandês, espanhol, italiano, russo, latim e grego. E em 1929, eu comecei a escrever meus primeiros contos. Guimarães Rosa. Então, além de você ter esse dom com as palavras, você também possui o grandioso dom de ajudar a salvar vidas. Você pode comentar mais sobre isso? Pois é, em 1930, com 22 anos, me formei em medicina pela Universidade de Minas Gerais. Temos uma pergunta que nossos ouvintes querem saber muito. E esse coraçãozinho aí? Já tem dona, João? Fala pra gente. Tem sim. Sou casado com a mulher mais maravilhosa desse mundo, minha doce Lígia, a qual me deu 2 filhas lindas.
Sim, Rosa, todos nós sabemos que você é um estudioso da nossa cultura popular brasileira, né? Conte-nos sobre sua obra famosíssima, O Grande Sertão Veredas. Então, O Grande Sertão Veredas foi publicado em 1956 e, sem dúvidas, é um dos livros mais emblemáticos que eu já escrevi. Tentei trazer uma linguagem coloquial, regionalista e original, cheia de neologismos e também que retratasse os tabus da nossa sociedade. O Grande Sertão Veredas é uma das obras extensa com mais 600 páginas, dividida em 2 volumes e não em 2 capítulos. Riobaldo é o protagonista do romance. O personagem narrador que apresenta um relato sobre a sua vida desde seus medos, amores, traições, dentre outros. Riobaldo faz uma autorreflexão sobre sua vida ao descrever que, além dos acontecimentos, a paisagem do sertão, há um doutor que recentemente chegou na fazenda em que vive, a quem ele se refere como senhor ou moço. Com a morte de sua mãe, Riobaldo passou a viver com seu padrinho, Celórico Mendes, na fazenda São Gregório. Mais tarde, ele descobrirá que Celórico é seu verdadeiro pai. Por conseguinte, na fazenda conhece o bando de jagunços de Joca Ramiro, o chefe dos jagunços. Mais adiante, conhece Reinaldo, jagunço do bando de Joca Ramiro, que mais tarde revela Diadorim, seu grande amor. A obra incorpora aspectos diferentes de culturas, pontos de vista e apresenta simultaneamente a apresentação do masculino e do feminino, do celeste e do demoníaco, da certeza e da dúvida, baseada nos sentimentos existentes dentre 2 personagens. Diadorim enfrenta Hermógenes em confronto direto, em busca de vingança pela morte de seu pai. Contudo, ambos acabam morrendo. Riobaldo, então, acaba descobrindo que Diadorim é, na realidade, a filha de Joca Ramiro e se chama Maria Diadorina Fé Bittencourt Marins. A história retrata o real fogo no parquinho, né? É uma história que, sem dúvidas, envolve o leitor e não tinha como uma obra tão bem escrita dessa não ganhasse diversos prêmios, né? É possível perceber na obra o quanto a mulher é menosprezada. Tanto que a Maria Deodorina teve que se esconder por baixo de uma fantasia masculina para ser aceita na sociedade machista. E também retrata que a homofobia se faz presente, porque Riobaldo tinha o receio de denunciar a público seu amor por Diadorim, a qual ele pensava que era homem. Bom, eu irei falar sobre a escritora Clarice Lispector. Ela foi uma importante escritora brasileira. Sua produção marcou a literatura do século XX e seu estilo intimista popularizou os narrativos psicológicos no Brasil. Clarice Lispector é um marco em nosso modernismo e suas obras continuam entre as mais lidas no país, mesmo depois de tantos anos. Suas obras apresentam características intimistas. O indivíduo, com seus questionamentos e sua intimidade, é a peça mais importante. A representação do pensamento não é feita de forma linear, é livre e desordenada. O seu estilo é marcado pela inovação. Clarice Lispector introduz características novas à literatura nacional. Os textos colocam em foco o inconsciente. Na literatura da escritora, os sentimentos e sensações dos personagens são muito mais importantes. Por isso, Clarice Lispector é um marco em nosso modernismo. Antes de falecer, em 1977,
criou a sua última obra, A Hora da Estrela. Em seu último romance, Clarice Lispector criou um narrador fictício, Rodrigo, que relata a vida da jovem nordestina Macabeia, ao mesmo tempo em que reflete sobre os sonhos, as manias e os conflitos internos desta mesma menina. A obra pertence à terceira geração modernista. Possui uma narrativa de cunho autobiográfico, instigante e original. Ela possui a classificação de romance intimista, também nomeada como romance psicológico, devido ao estilo de Clarice, marcado por suas emoções e sentimentos pessoais. Em um trecho de sua última obra, A Hora da Estrela, diz o seguinte: Eu sou sozinha no mundo e não acredito em ninguém. Todos mentem, às vezes até na hora do amor. Eu não acho que um ser fale com o outro. A verdade só me vem quando estou sozinha. O conto de A Hora da Estrela diz que a menina órfã Macaeba, de 19 anos, perdeu seus pais muito nova e foi morar com uma tia que tinha prazer em maltratá-la. Tempos depois, após ir morar com 4 amigas, dividindo um apartamento, teve seu primeiro amor, que era muito ambicioso, e ele a trocou por sua colega de quarto, que tinha condições maiores que Macaeba. Desde então, ela passou a ser sozinha novamente, pois não tinha mais alegria, vivia de angústias e solidão. Em um determinado dia, ela é atropelada por uma Mercedes-Benz e logo em seguida morre. Então, naquele momento de sua morte, no meio da rua, tinha muita gente ao redor dela. E foi o único momento que ela se sentiu viva, que ela se sentiu rodeada de pessoas. E para ela foi a hora dela, a hora da estrela, porque o sonho dela era ser uma artista famosa. Clarice Lispector, ela propõe as suas emoções e sentimentos pessoais em suas obras. Agora irei falar um pouquinho sobre a infância e juventude de João Cabral de Melo Neto. Bom, ele nasceu no Recife, Pernambuco, no dia 9 de janeiro de 1920, filho de Luiz Antônio Cabral de Melo e de Carmen Carneiro Leão. Cabral de Melo era irmão do historiador Evaldo Cabral de Melo e primo do poeta Manuel Bandeira e do sociólogo Gilberto Freire. Passou sua infância entre os engenhos da família nas cidades de São Lourenço, da Mata e Moreno. Estudou no Colégio Marista, no Recife. Amante da leitura, lia tudo que tinha acesso no colégio e na casa da sua avó. Em 1941, João Cabral participou do primeiro Congresso de Poesia do Recife, lendo o opúsculo Considerações sobre o Poeta Dormindo. Em 1942, o escritor publicou sua primeira coletânea de poemas, o livro Pedra do Sono, depois de se tornar amigo do poeta Joaquim Cardoso e do pintor Vicente do Rego Monteiro, mudou-se para o Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, prestou concurso para o funcionalismo público. Durante os anos de 1943 e 1944, trabalhou no Departamento de Arregimentação e Seleção de Pessoal do Rio de Janeiro. Em 1945, publicou seu segundo livro, O Engenheiro, custeado pelo empresário e poeta Augusto Frederico. Realizou seu segundo concurso público e, em 1947, ingressou na sua carreira diplomática, passando a viver em várias cidades do mundo como Barcelona, Londres, Sevilha, Marsella, Genebra, Berna, Assunção, Dakar e outras. E sobre as características, as obras literárias de João Cabral de Melo Neto são marcadas pelo uso da metalinguagem. Muitos de seus trabalhos falam sobre a própria criação literária. Seus poemas também contêm imagens surrealistas e influência da cultura popular. Em termos de formato, João Cabral primou pela rigidez formal com rimas fixas, ritmo e versos rimados. Sobre alguns de seus prêmios recebidos, João Cabral de Melo Neto recebeu o Prêmio da Poesia do Instituto Nacional do Livro, o Prêmio Jabuti da Academia Brasileira do Livro e o Prêmio da União Brasileira dos Escritores, pelo livro Crime na Calle, relator. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras
para a cadeira número 37, tomando posse 6 de maio de 1969. Agora hei de ler um poema de João Cabral de Melo Neto, um dos que foram mais reconhecidos. Morte e Vida Severina. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria, do finado Zacarias. E se somos Severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo morte severina, que é a morte de quem se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome pouco por dia. Bom dia, boa tarde e boa noite para todos. Aqui quem fala é o João Alexandre da 313. E hoje nós vamos falar sobre Lídia Fagundes Telles. Lídia Fagundes Telles foi uma escritora que conduziu sua trajetória literária trabalhando ainda como procuradora do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, cargo que exerceu até a aposentadoria. Vivendo a realidade de uma escritora do terceiro mundo que considera sua obra de natureza engajada, ou seja, comprometida com a difícil condição do ser humano em um país tão rígido com a saúde e educação. A autora é considerada uma das representantes na literatura brasileira do pós-modernismo ou pós-Segunda Guerra Mundial. Agora, que tal falarmos sobre uma das obras mais importantes dela, As Meninas? Obra de cante e coragem na época do seu lançamento por descrever uma sessão de tortura numa época em que o assunto era rigorosamente proibido. As Meninas acabou por se tornar, ao longo do tempo, um dos livros mais aplaudidos pela crítica e também um dos mais populares entre os leitores da autora. A frase que mais me chamou a atenção do livro foi a seguinte: quero te dizer também que nós, as criaturas humanas, vivemos muito ou deixamos de viver, em função das imaginações geradas pelo nosso medo. Imaginamos consequências, censuras, sofrimentos que talvez não venham nunca, e assim fugimos ao que é mais vital, ou mais profundo, ou mais vivo. A verdade, meu querido, é que a vida, o mundo dobra-se sempre às nossas decisões. A frase, não sei quanto a vocês, mas a frase me transmite uma sensação sobre o sentido da vida e as escolhas que nós fazemos enquanto seguimos nossos caminhos. Além de sempre seguirmos em frente apesar das feridas causadas no caminho. E assim em diante. É isso, pessoal. Agradeço pela atenção de vocês. Espero que tenham uma boa semana com grandes expectativas e até a próxima. Tchau!